Olá, Itavano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre análise morfológica. Bom, nós já analisamos as 10 classes gramaticais, vamos fazer um exercício agora sobre as preposições, né? E vamos ver, então, as palavras denotativas, aquelas que não têm função, então, gramatical, né? Temos, então, aqui a questão exemplificativa, temos um texto, né? Édipo, rei. Diante do palácio de Édipo, um grupo de crianças está ajoelhado nos degraus da entrada. Cada um tem na mão um ramo de oliveira de pé. No meio delas está o sacerdote de Zeus. Vamos ao comando da questão. O texto mostra 5 ocorrências da preposição de. O valor dessa preposição está corretamente indicado, olha só, em que, então, alternativa? Nós temos aqui, então, de Édipo, lugar. É isso aí. De crianças, especificação. De oliveira, instrumento. De pé, qualificação. De Zeus, finalidade. Bom, gente, é a B. Por quê? Porque de crianças é uma especificação. Olha só. Temos aqui um grupo. Que tipo de grupo? Você vai especificar, né? Um grupo de crianças. O que é especificação? É quando você, então, restringe o significado, certo? Por exemplo, você tem um grupo, né? Mas você tem de dizer que tipo de grupo é este. Você fala, o rio, que rio? Rio São Francisco. Aí você especificou, certinho? Você diferenciou, né, aquele ser do grupo a que ele pertence. Então, um grupo, que pode ser um grupo de animais, né, um grupo de cachorro, um grupo de pessoas, um grupo de adultos, de idosos, um grupo de crianças, e aí vai. Então, um grupo de crianças especificou, então. Édipo não é um lugar, é uma pessoa, tá? Oliveira não é um instrumento aqui usado, né, como instrumento. Ramo de oliveira. De oliveira, na verdade, a oliveira aqui só se trata, então, da especificação do tipo de ramo que se trata. De pé não é uma qualificação. Qual é a sua qualificação? Estou de pé. Isso não existe. Beleza? Então, de Zeus, finalidade, não. Né? É uma especificação também. Né? Que tipo de sacerdote, né? De que se trata? Beleza. Agora nós temos também as palavras denotativas, aquelas que não têm função, então, gramatical. Temos aqui, né? Desculpa. Aqui são aquelas que não pertencem a nenhuma das classes gramaticais. Exemplos, né? Aliás, isto é, esta formação, isto é, porque o isto é um pronome e o verbo é um verbo. Então, tem classificação. Elas juntas. Isto é, quando você faz uma paráfrase, né? Você fala uma coisa e fala, isto é. Aí você dá uma outra explicação. A palavra também, mesmo, só que somente em alguns contextos. Eis, apenas, em seguida, certo? Então, você tem de tomar cuidado com isso. Muitos confundem a palavra eis com uma conjunção. Tá? Exemplos. Ó. Você lá sabe o que está dizendo? Você lá sabe o que está dizendo? Este lá aqui não é um advérbio, tá? De lugar. Então, é uma palavra que não tem uma classificação em si gramatical. Tá? Mas que olhos lindos, não é uma conjunção coordenativa adversativa. Veja só que maravilha. Esse só aqui não significa estar sozinho ou só praticar algo, ou seja, uma especificação, na verdade, uma circunstância para o verbo. Ele é que roubou, ou ele é que roubou. Então, temos aqui este é que não tem uma, vamos dizer, função de verbo e de conjunção. Tá? É uma expressão, essas duas palavras juntas, e não tem uma classificação gramatical. Mesmo em um programa de exercícios adequados, os ortopedistas recomendam a utilização de aliados que diminuam o risco de uma lesão. Então, mesmo em um programa de exercícios adequado, nós não temos aqui uma conjunção que vai, então, dar início a uma oração. Não é sequer uma oração aqui. Beleza? Então, são palavras que, na verdade, não têm, então, né, uma classificação. Agora, uma palavra pode pertencer a classes gramaticais diferentes e isso dependerá da relação sintática que ela estabelece com outras palavras. Né? No período, a frequência de prática envolve fatores que interferem na resistência a impactos de placa de crescimento. Então, temos aqui, olha só, ela é uma resistência em pessoa.
O caso ocorreu com muita frequência. Oh, ela é bonita. A bonita veio aqui. A cobra é muito perigosa. Ela é uma cobra. O que temos aqui? Deixe-me explicar. Nós temos então aqui várias palavras com funções diferentes. Bonita, aqui tem a função de substantivo, tá? E bonita pode ser usada também como adjetivo. Ela é bonita. Cobra foi usado como substantivo ou como adjetivo. Ela é uma cobra, tá? Ela é uma resistência. Resistência aqui, no caso, né, tem a função de substantivo. Agora, o caso ocorreu com muita frequência. Nós temos aqui a palavra frequência, que tem uma outra função, né? Mas aqui, no caso, é um substantivo. Aqui, resistência, né, neste caso, interfere na resistência. Já não é, então, aqui, na verdade, eu falei que é substantivo, é um adjetivo, tá? E aqui é um substantivo, tá? Resistência, substantivo, resistência substantivo e resistência adjetivo. Ou seja, só uma questãozinha a mais, né, mostrando que a palavra ela pode ter uma mudança na função gramatical, na função das classes gramaticais, dependendo da função que ela exerça dentro da frase. Vamos corrigir o nosso exercício agora? Vamos lá. Eu enviei esse exercício aqui para vocês, né? Faça a análise morfológica de todas as palavras do período abaixo. As belas modelos do Brasil encantam o mundo. Vamos fazer essa análise, então? Vamos lá, então. Temos aqui as, belas, modelos do Brasil encantam o mundo. Só que ainda vai haver outras classificações. Vamos lá? As. Temos aqui um artigo definido, né? Ele está no plural ou no singular? Plural, né? Então, número plural, né? Qual é, então, o gênero? Gênero feminino, beleza? Então, tá aí, nós temos as, então, especificações sobre o artigo. Artigo definido, número plural, né, gênero feminino. Ele modifica que palavra? Modifica a palavra modelos. Cuidado com isso, tá? Modelos, tá? Belas é um adjetivo. O adjetivo pode ser classificado, né, como restritivo ou explicativo, e quanto então a sua formação, ele pode ser primitivo, derivado, tá? Ele pode ser composto, simples ou composto, tá? E nós podemos ainda classificá-lo como adjetivo pátrio, por exemplo, não é? Vamos lá então. Temos então um adjetivo, e aí? Ele é especificativo ou explicativo? Está especificando, né? Então, temos as belas modelos. Existem modelos que não são belas? Sim, né? Então, adjetivo especificativo. Quanto à formação, ele é adjetivo simples, porque o fato dele estar no plural não indica uma derivação, uma palavra que se derivou, tá? As belíssimas modelos, aí tudo bem. Adjetivo simples ou composto. Simples. Primitivo derivado. Primitivo, tá? Primitivo, então, na verdade, nem simples, eu até confundi. Primitivo, porque não se deriva de outra palavra. Ele, né, este adjetivo que deriva, né, para outras, que, no caso, outros se derivam dele, né? Agora, temos o simples, formado por uma só palavra, um só radical, ou composto. Simples, né? Beleza. Então, nós temos outra classificação. É coletivo? Não é coletivo. Beleza? Qual é, então, o número deste adjetivo? Está no plural. Qual é, então, o gênero deste adjetivo? Opa, ficou lindo, né?
O gênero é, então, feminino. Beleza? Certinho, então. Bom, há mais alguma coisa a dizer sobre esse adjetivo? Bom, não em si, né? O grau é normal, né? Não tem um grau, né? Por exemplo, superlativo, um comparativo, certo? Então, grau normal. Certinho? Então, é isso aí, né? Bom, é um adjetivo... só temos essas classificações mesmo. Agora temos aqui o substantivo, modelos. Substantivo é um substantivo simples ou composto, concreto ou abstrato. Vamos ver tudo? Olha só. Comum ou próprio? Próprio ou comum? Não dá um nome específico para um ser, um ser individualizado. Então, é comum. Substantivo comum, ele é simples, primitivo, vamos colocar. Primitivo ou derivado? Primitivo. Ele não deriva de outro, então, substantivo. Ele é simples ou composto. Simples porque é formado somente por um radical. Certo? Ele é concreto ou abstrato? Concreto. Porque modelo não precisa, no caso, existe dependendo de outro ser. Tem a existência própria, né? Beleza, então concreto. Ele é um substantivo coletivo? Não, né? Então, deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, nós terminamos aqui essa classificação do substantivo, mas vamos então ver qual é, por exemplo, o gênero. O gênero é, então, masculino, né? Isso aí. As belas, os modelos? Não, porque está com O no final. E aí, o que é isso, então? Olha só, modelos. Nós temos vários tipos de substantivo. Nós temos o substantivo, por exemplo, se você for observar, né? Substantivo que tem uma só forma. O substantivo, por exemplo, por exemplo, designado animais, o epiceno. O substantivo sobrecomum, que só tem uma forma e ele não tem nenhuma mudança, tá? Por exemplo, nem no artigo que acompanha e nem no próprio substantivo. Ou então um comum de dois gêneros. Então você fala assim, o modelo e a modelo, as belas modelos, sim, então temos um substantivo sobrecomum, tá? Gênero, um substantivo sobrecomum. Professor, então quer dizer que ele não tem a forma masculino ou feminino em si. Ele tem uma forma só para os dois, entenderam? E é determinado, né, o gênero pelo artigo, tá? Beleza. Então, nós vamos agora analisar o número. Número singular ou plural? Plural. Beleza? Então, tranquilo. Temos mais alguma designação aqui referente ao substantivo? Bom, não, né? Beleza. Então, vamos aqui para o do. Do é a preposição de mais artigo definido singular masculino o, que é igual a do. Certo? Então a preposição, mas que preposição é essa? Nós temos que dizer, né? Preposição essencial. Certo? Então temos aqui uma preposição essencial. Brasil, substantivo. Olha só, comum ou próprio? Próprio, por quê? Porque designa o nome de algo que é individualizado, é um país específico, o Brasil, tá? Mesmo que houvesse outros países com o nome Brasil, mas você sabendo no caso, país específico, então você vai continuar dizendo que é substantivo próprio. Assim como existem várias pessoas que têm, por exemplo, o nome de, deixa-me ver aqui, Anne,
né? De Heloísa, certo? Ou seja, nós temos pessoas diferentes com o mesmo nome em si, né? O primeiro nome, mas a questão aqui é a Anne, esta que nós estamos nos referindo, é um ser individualizado, específico, tá? A Gabriela é uma pessoa individualizada, específica, por mais que existam outras pessoas com este nome. Beleza? Então vamos lá. Substantivo próprio, primitivo ou derivado? Primitivo, né? Brasileiro, derivado, né? Agora vamos lá. Simples ou composto? Simples. Concreto ou abstrato? Concreto. O Brasil não precisa de ninguém para existir. Substantivo coletivo? Não, né? Substantivo, deixa-me ver aqui. Concreto, simples, primitivo, próprio, tá. É um substantivo, então, de que gênero, né? Gênero, então, masculino ou feminino? Então, o gênero dele é o seguinte, né? Na verdade é o Brasil masculino. Tá? É uma questão controversa, mas ele é masculino. Beleza. Número. Singular, né? Beleza? Então, está aí. Agora, o artigo definido masculino singular. Beleza? E agora, mundo. Vamos lá, substantivo. Próprio ou comum? O mundo. Existem outros mundos? Existem. Tá? Estamos falando do mundo específico? Estamos, mas o nome é específico? O nome do planeta é mundo? Não. É Terra. Então nós temos aí, inclusive está em letra minúscula aqui na frase, vocês podem observar, um substantivo comum. Tá? Ele é primitivo ou ele é derivado? Ele é primitivo. Ele é simples ou composto? Simples. Ele é concreto ou abstrato? Bem concreto, né? Tô brincando, né? Concreto não tem nada a ver com o que você pode pegar. Ele tem existência autônoma, própria. Se depender de outro para existir, substantivo abstrato. Gênero. Masculino. Número singular. Bom, tem mais alguma coisa que nós então possamos analisar? Olha só, nós temos aqui as belas, né, modelos do Brasil. Do Brasil, vou colocar até aqui. Ó. Opa, esqueci o verbo. Verbo, então. Nós vamos analisar se ele é, por exemplo, regular. Eu encanto, tu encantas, ele encanta. Nós encantamos, vós encantais, eles encantam. Eu encantei, tu encantaste, ele encantou. Nós encantamos, vós encantastes, eles encantaram. Eu encantarei, tu encantarás, ele encantará. Não muda o radical. Então, verbo regular. Tá? Ele é um verbo, por exemplo, primitivo. Primitivo não, desculpem. É um verbo, então, principal ou derivado. Principal auxiliar, né? Na verdade, principal, porque ele está sozinho na frase. Se ele fosse o último de uma locução, ele seria ainda o principal. Ele é um verbo de que conjugação? Encantar, primeira conjugação, terminado em ar. Primeira conjugação. Tá? Ele é um verbo que está em alguma forma nominal? Não. Qual é o tempo e o modo? Tá? Então, as belas modelos do Brasil encantam. Então, vamos lá, olha só. Vai ser, então, a terceira pessoa do plural do pretérito, não, do presente, do modo indicativo. Certo? Então, estão aí todas as informações sobre o verbo. Mas nós temos aqui algumas formações, por exemplo, do Brasil. É uma locução adjetiva, tá?
O núcleo da locução adjetiva vai ser Brasil. É a palavra mais importante da locução adjetiva, beleza? Temos mais alguma formação, então? As belas modelos do Brasil encantam o mundo. Bom, não temos mais, né? Temos aqui, então, esta locução adjetiva com o seu núcleo e terminamos, então, as classificações. Seria isso aqui para vocês fazerem. Na prova vai ter uma questãozinha dessa, tá bom? Então, espero que vocês pratiquem. Nós estudamos bastante, fizemos muitos exercícios, né, sobre, então, como fazer análises morfológicas, né, ou análise morfológica. Então, espero que vocês tenham entendido e a próxima, na verdade, vamos dizer, o próximo exercício, né, então, a próxima atividade vai ser a prova do quarto bimestre. Então, tchau, tchau, espero que estudem e que sejam bem-sucedidos. É o que desejo.